meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Maratona da Aprovação. Prazer estar aqui de volta com vocês para falar de clínica médica. Eu sou a Ana, professora de clínica médica da Medway, e hoje a gente vai estar aqui para falar do IANSP, meu povo. Vou trazer para vocês os 3 principais focos aqui do IANSP para a gente discutir, entender como é que responde às questões e todo mundo ser aprovado no final do ano. Beleza? Então vamos lá, separei 3 focos principais para a gente discutir aqui hoje. Primeiro foco vai ser hipertensão arterial. E antes de tudo, eu já quero te ensinar como é que a gente vai entender a cabeça da banca do IANSP. Quando a gente fala de hipertensão, os enunciados vão ser mais longos, gente. E vai aparecer tanto na prova objetiva como na discursiva. A gente sabe que a estrutura de prova do IANSP, a gente tem a primeira e segunda fase, sendo a primeira fase objetiva e a segunda fase uma prova discursiva multimídia, beleza? Então a gente vai olhar o que vai ter na nossa prova multimídia e transcrever a nossa resposta, beleza? Então, um ponto interessante, não só desse foco de hipertensão, mas para todos os focos do IANSP, é que a gente sempre vai enfatizar as múltiplas comorbidades dos pacientes. Por quê? Porque o IANSP, ele é um hospital, ele é um serviço que vai ter como foco de atendimento principalmente pacientes idosos, aqueles servidores públicos estaduais e as suas famílias. Então, o caso clássico, gente, vai ser o paciente idoso com múltiplas comorbidades que a gente vai ter que fazer o manejo, beleza? Em relação à hipertensão, o que mais vai aparecer? Principalmente a sua relação com as lesões de órgão-alvo, e aqui eu dou um enfoque para nefropatia hipertensiva, e foco também na classificação e tratamento, sempre de acordo com o estadiamento da hipertensão do meu paciente e das comorbidades presentes, beleza? Então vamos ver essa questãozinha super interessante que eu escolhi aqui para vocês do IANSP de 2021. A gente tem um paciente jovem, um paciente de 28 anos, branco, com IMC de 24, sem histórico prévio de nenhuma comorbidade, que procura atendimento na UBS, pois no exame de admissional que ele foi fazer, teve uma pressão de 170 por 100. Não tem histórico familiar de hipertensão ou de outras comorbidades, e no exame físico na UBS, gente, ele tinha uma PA de 200 por 100 e estava assintomático. Opa! Me chama a atenção, paciente tão jovem, paciente menor de 30 anos, sem histórico de hipertensão na família, já abri com 2 medidas alteradas de pressão, beleza? Assinale a alternativa que tem a nossa melhor conduta. A gente vai mandar nosso paciente para o pronto-socorro para fazer nitroprussiato, a gente vai começar orientações dietéticas e o paciente volta em um mês. A gente vai começar orientações dietéticas e medicações e o nosso paciente volta em 4 semanas, ou a gente já vai começar com 2 medicações, retorno em um mês, ou a gente vai prescrever um benzodiazepínico. E aí? A gente vai resolver essa questão principalmente pensando nas causas dessa hipertensão, além do estadiamento dessa hipertensão. E é isso que eu quero começar nesse foco com vocês, falando de hipertensão, para a gente lembrar que pela diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente define hipertensão estágio 1 quando o paciente ele já tem uma pressão sistólica entre 140 e 159 e uma diastólica entre 90 e 99, beleza? A média dessas 2 medidas em ocasiões diferentes, a gente vai considerar o paciente como hipertenso. E o tratamento, ele sempre vai ser individualizado de acordo com o grau e estágio que a gente vai estar de hipertensão desse paciente, e sempre a gente vai avaliar o risco cardiovascular dele para a gente definir o quê? As metas pressóricas. A gente não pode querer, por exemplo, que o idoso com síndrome de fragilidade, a gente tem a mesma meta pressórica de um paciente jovem de 40 anos com hipertensão primária, a famosa hipertensão essencial. Então, para isso, a gente vai classificar nossos pacientes em risco cardiovascular moderado ou baixo, que o nosso alvo vai ser pressão entre 140 por 90, e nos casos altos a gente quer sistólica entre 120 e 129 e diastólica entre 70 e 79. Deixa eu te dar uma dica. Quem são esses pacientes de alto risco cardiovascular? Principalmente os doentes renais crônicos, principalmente aqueles pacientes que já tiveram episódios de aterosclerose manifesta, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, AVC, beleza? Nesses aqui de baixo a moderado, te lembro que o paciente diabético, só por ser diabético, ele já tem um grau moderado de hipertensão. Combinado? Então vamos lá.
Quando a gente vai falar de tratamento de hipertensão de acordo com o risco cardiovascular, a gente vai ter sempre que priorizar usar as medicações de primeira linha. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Eu sei que na cardio a gente tem muitas medicações de primeira linha, segunda linha, quem muda a mortalidade e quem não muda. Só que quando a gente está falando de primeira linha de tratamento, cuidado para não confundir com primeira linha de tratamento da insuficiência cardíaca. Beleza? Primeira linha de tratamento aqui para hipertensão vai ser IECA ou BRA, sempre preferindo o IECA e guardando o BRA para quando a gente não tiver alguma condição que vá permitir o uso do IECA, como por exemplo os pacientes que vão ter contraindicações. A gente vai ter os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, como a lodipino. Cuidado só para não confundir com os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, que aí a gente vai estar falando de verapamil e o ditiazem, e a gente vai estar falando principalmente de controle de frequência cardíaca para esses pacientes, beleza? Por fim, fechando a nossa primeira linha de tratamento, a gente tem os tiazídicos, que pode ser hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Deixa eu te dar uma dica, essa é a nossa primeira linha para hipertensão. Mas quando a gente fala de primeira linha para insuficiência cardíaca, eu vou estar falando de IECA ou BRA, beta-bloqueadores cardioseletivos como succinato de metoprolol, bisoprolol e carvedilol, antagonistas da aldosterona, e se o paciente tiver fração de ejeção menor ou igual a 40, a gente tem inibidor de SGLT2. Lembrando que o inibidor de SGLT2, ele muda a mortalidade na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e ele reduz internações como seu desfecho primário na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, beleza? Deixa eu te dar uma dica de cada uma dessas classes para a gente não cair em nenhuma pegadinha que o IANSP faz com a gente, beleza? Então, falando dos IECAs, eles vão ser muito bons principalmente para aqueles pacientes que têm doença renal, seja uma doença renal crônica, estágio G2, G3, porque ele tem um benefício antiproteinúrico. E esse benefício antiproteinúrico, ele é útil não só pela proteinúria em si, mas como também porque a gente reduzindo ali, principalmente microalbuminúria, a gente reduz risco cardiovascular desses pacientes, beleza? Outro detalhe que eu quero dar para vocês é que os IECAs são contraindicados em gestantes e eles podem aparecer numa questão como uma causa de tosse crônica, beleza? Então sempre lembra que se o paciente ele tá usando IECA, tá com uma tosse ali há mais de 3, 4 semanas, a gente vai ter que pensar nessa tosse crônica ser causada pelo IECA se a gente não tem outras causas, como por exemplo, paciente que tem uma rinocinusite, que tem gotejamento pós-nasal, que tem doença do refluxo gastroesofágico. Combinado? Um detalhe da classe dos BRA que eu quero dar para vocês é que o losartan, ele é o único uricosúrico da classe, ou seja, não é benefício da classe dos BRA, é benefício só da losartana. E quando a gente fala da losartana em si, por ter esse benefício uricosúrico, ela vai ser bom para os pacientes que têm gota. Então essa vai ser uma particularidade do seu uso. Combinado? Quando a gente fala ali da segunda classe que está na primeira linha para hipertensão, eu falo dos bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos. E a gente sabe que o amlodipino ele vai ter um efeito vasodilatador arteriolar. Por isso que muitas vezes a queixa que os pacientes vão chegar mais reclamando para a gente vai ser o quê? Edema maleolar, assim como eles podem também referir cefaleia e ou tonturas também. Só que edema maleolar não indica a gente interromper a nossa medicação. A gente tem como opção de continuar usando a classe dos bloqueadores de canal de cálcio. A gente pode trocar pela forma isômera, que vai ser o levanlodipino, que já vai ter menos esse efeito de gerar vasodilatação arteriolar nos tecidos que a gente tem menos supressão, beleza? Por fim, a gente tem os diuréticos tiazídicos e dentro desse grupo a gente tem hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Uma dica é que a indapamida, ela tem um efeito que ela é um pouco diferente de dentro da classe dos tiazídicos, porque ela a gente chama de um tiazídico like. O que é um tiazídico like? Ela não tem o anel tiazida dentro da sua molécula, beleza? E uma coisa que as bancas gostam muito de perguntar pra gente é quais são os efeitos colaterais dos diuréticos tiazídicos. Então eu trouxe aqui pra vocês. A gente vai ter essencialmente um aumento de glicemia, então a gente já vê que vai ser ruim para um paciente portador de diabetes. Vai aumentar o ácido úrico, então a gente vai evitar nos pacientes principalmente com gota. Vai tender a hipercalcemia
e também vai levar a uma hiperlipidemia. Então, a gente vai ter que ter cuidado com o manejo metabólico desses pacientes, porque ele vai levar a descontrole glicêmico e lipídico, beleza? Ao mesmo tempo, a gente vai ter condições que vão ser diminuídas com o uso dos diuréticos tiazídicos. Então, a gente vai ter uma tendência à hipovolemia, hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. Isso é muito importante porque as bancas às vezes gostam, assim como o IANSP já cobrou da gente, de cobrar quem aumenta e quem diminui quando a gente está em uso dos tiazídicos, beleza? Agora que a gente entendeu quem são os nossos arsenais terapêuticos falando de primeira linha para hipertensão, vamos entender como é que a gente vai começar o tratamento de cada um desses pacientes. Tem pacientes que a gente vai começar em monoterapia, tem pacientes que a gente já vai começar com mais de 2 drogas, beleza? Quem a gente começa com monoterapia? Principalmente os pacientes que eles já são pré-hipertensos, mas têm risco cardiovascular alto, os pacientes que já são hipertensos estágio 1 e aqueles que são idosos que possuem a síndrome da fragilidade. Então, é um paciente que já vai tender a ter múltiplas comorbidades. Nesses pacientes, a gente começa com monoterapia. Se o paciente ele já é um estágio 1, mas tem risco cardiovascular moderado ou alto, ou já tem hipertensão estágio 2 ou 3, como era o caso do nosso paciente, a gente já começa com pelo menos 2 fármacos. Idealmente, para aumentar a adesão terapêutica, a gente escolhe aqueles que já vêm juntos nas mesmas medicações, nos mesmos comprimidos, principalmente em idoso, que a gente está falando de um contexto de risco de polifarmácia, beleza? Fiz tudo isso, observei 3, 4 semanas, sempre junto com orientação de dieta e exercício físico. Não melhorou? A gente pode combinar 3 fármacos de primeira linha. Opa, Ana, mesmo assim não melhorou. A gente parte para a 4ª droga, que vai ser quem? O antagonista da aldosterona. Mesmo assim, tá difícil. Estou num contexto de uma hipertensão resistente, que o paciente já está em uso de maior ou igual a 3 medicações, sendo uma dessas medicações os diuréticos tiazídicos. Então, a gente vai para os fármacos de 2ª e 3ª linha. E quem são esses fármacos? Então, quando a gente começa em monoterapia, pode começar por qualquer um dos de primeira classe. Lembrando que os beta-blockers, eles têm umas indicações específicas, eles não vão ser primeira linha geral para hipertensão, mas, por exemplo, nos pacientes em uma crise tireotóxica, ou, por exemplo, nos pacientes com feocromocitoma, aí sim a gente pode usar como primeira linha de tratamento. Combinado? Quando a gente combina, a gente sempre vai preferir manter um IECA ou um BRA. Nunca associa IECA e BRA, beleza? Associado seja a um bloqueador de canal de cálcio ou a um tiazídico. A gente pode combinar os 3, IECA ou BRA, com bloqueador de canal de cálcio e tiazídico. Quando a gente passa para a 4ª droga, preferir espironolactona. E aqui a gente vai para a 2ª e 3ª linha, que vão ser os beta-bloqueadores. E aqui não precisam ser os cardioseletivos, tá bom? Como a gente precisa na insuficiência cardíaca. Os simpatolíticos de ação central, alfa-bloqueadores e vasodilatadores. Combinado? Isso é o que a gente precisa para resolver as questões de hipertensão do IANSP. Então, vamos resolver nossa questão? A gente tem um paciente jovem que não tem um IMC de 24, que não tem antecedentes prévios de nenhuma outra comorbidade, tem uma primeira pressão de 170 por 100 e uma segunda pressão de 200 por 100 e estava assintomático. Então, a gente está diante de um paciente hipertenso estágio 2. A gente já vai ter que começar com pelo menos 2 fármacos. Como é que a gente vai conduzir nosso paciente? A gente está diante de uma emergência hipertensiva? Não, nosso paciente está assintomático, ele só está descontrolado dos níveis de pressão de base dele. A gente vai orientar a dieta e volta em um mês? Não, gente, a gente tem um hipertenso estágio 2, a gente já tem indicação de começar o tratamento desses pacientes. A gente vai começar com uma droga? Não, a gente vai associar 2 drogas de escolha IECA ou BRA com um dos outros de primeira classe, seja um bloqueador de canal de cálcio, seja um diurético tiazídico, e a gente orienta as orientações dietéticas de exercício físico e volta em um mês, beleza? A gente não inicia benzo a gente vai guardar, principalmente naqueles casos que a gente está tendo crise hipertensiva, por abstinência de drogas, como, por exemplo, álcool, beleza? Aí sim a gente tem um benefício comprovado do benzo, quando a gente está diante das pseudocrises hipertensivas ou diante de um quadro de abstinência. Mas por si só, para tratar hipertensão, não. Combinado? Esse foi nosso primeiro foco.
Bora pro segundo foco, que é um clássico. Gente, mas é tão clássico, todo ano aparece no IANSP. Por que aparece todo ano no IANSP? Porque é um serviço de referência, tanto que quando a gente fala de subespecialidades, o serviço de geriatria é um dos mais buscados nas provas de R3 de clínica médica quando prestam para o IANSP, porque é uma gama de pacientes muito extensa, é um serviço de referência que é focado em reabilitação, cuidado desses pacientes, então claramente todo ano vai aparecer questão de geriatria, beleza? Quando a gente fala da geriatria, os enunciados vão ser mais longos e eles podem aparecer tanto na prova objetiva como discursiva. Já caiu nas provas discursivas do IANSP de segunda fase, por exemplo, para a gente reconhecer um quadro de delírio, tratar um quadro de delírio. E essas questões, principalmente de geriatria, elas vão ter um foco um pouco diferente dos outros, porque vão ser enunciados maiores, os pacientes vão ser idosos com múltiplas comorbidades ou muito idosos. Quem são os muito idosos? São pacientes maiores de 80 anos de idade. Por quê? Porque quando você for residente no IANSP, esse vai ser o perfil de atendimento que você vai ter os pacientes. Combinado? E o que mais aparece? O que mais aparece é a gente diagnosticar e manejar o delírio, seja um delírio hipoativo, hiperativo ou misto. E a gente também vai focar na desprescrição de medicamentos, a gente vai falar de iatrogenia. Gente, iatrogenia é um tema que todo ano aparece no IANSP. Em 2023, a gente teve a publicação dos critérios de Beers, que são aquela lista de medicamentos potencialmente inapropriados e contraindicados na população idosa. Então, esse é um tema quente para aparecer na nossa maratona de aprovação. Combinado? Trouxe a primeira questãozinha aqui do IANSP de 2023. A gente tem um paciente batendo na trave de ser muito idoso. O paciente tem 79 anos, foi internado para fazer um procedimento eletivo para colocar uma prótese no joelho direito. No terceiro dia de internação, começou a ter flutuação do nível de consciência e pensamento desorganizado, com dificuldade para manter a atenção entre as conversas de enfermeiros e médicos, o que é o correto. No item A, a gente está diante de um quadro infeccioso, começa antibiótico empírico e faz rastreio? Vamos ver. A gente vai fazer neuroimagem, podendo ser ressonância ou tomografia, e não apresentando alteração, a gente coleta líquor? A gente tem esse quadro comum internados nos pacientes idosos que têm doença de Alzheimer. Pode-se inferir que o paciente tem doença de Alzheimer, mas já? Será? E aí? É uma síndrome clínica que pode acontecer em todos os idosos internados, no entanto, não impede alta. Será que não impede alta mesmo? Caso sejam investigados e afastados os fatores desencadeantes, e o paciente deve ser mandado para a UTI até esclarecer o motivo dessa confusão. Questãozinha que traz um pouquinho de pegadinha, uma dificuldade pra gente, mas vai ficar simples depois que eu passar para vocês os principais pontos aqui quando a gente fala de geriatria e demências. Primeiro de tudo, eu quero te lembrar quem são os diagnósticos diferenciais de demência, da síndrome demencial, mas para isso eu preciso te dizer o que é a síndrome demencial. Síndrome demencial é quando a gente tem uma queixa cognitiva e o que vai gerar o que pra gente? Vai gerar impacto na funcionalidade do meu doente. Beleza, Ana, mas o que é uma queixa cognitiva? Cognição é a capacidade do idoso de adquirir novos conhecimentos ou manter os conhecimentos anteriores. E ela é uma grande gama que a gente vai ter em relação a vários domínios de avaliação desse paciente. A gente pode ter os domínios da atenção, do curso de pensamento, das aquisições de linguagem, das vários tipos de memória também. Então, na síndrome demencial, eu tenho uma alteração na cognição do meu paciente e isso tudo vai me gerar o quê? Impacto na funcionalidade. Se eu tenho uma queixa cognitiva, mas que não me gera impacto na funcionalidade de forma efetiva, a gente está diante de transtornos cognitivos leves, alterações cognitivas inespecíficas, beleza? Cuidado, porque esse é um conceito que o IANSP cobra muito e é um conceito que também a USP São Paulo gosta de cobrar da gente. Combinado? Mas a gente tem alguns diagnósticos diferenciais quando a gente fala de síndrome demencial, que pode ter alguns falseadores, ou seja, é aqueles que querem te levar a pensar que podem ser demências, mas não são. Quem são eles? São os 3 Ds quando a gente fala dos falseadores da síndrome demencial, que é o delírio, que são as alterações agudas, como a gente vai ver,
o uso de drogas, principalmente antipsicóticos, e os transtornos psiquiátricos, como a depressão, principalmente. Por isso que quando a gente faz a avaliação geriátrica ampla dos nossos pacientes, um dos critérios é a gente fazer o rastreio do transtorno depressivo com a escala de depressão geriátrica. Quando a gente tem ali uma pontuação maior que 5, nosso rastreio foi positivo, e isso significa que a gente vai fazer o quê? Prosseguir para critérios diagnósticos, seja do DSM, seja do CID-10. Combinado? Então vamos falar um pouquinho de delírio, que é a menina dos olhos, quando o IANSP cobra esse tema da gente. O delírio, gente, ele é uma síndrome cerebral que ela é aguda, reversível e prevenível. Eu sempre gosto de colocar essa frase, por quê? Ela é aguda, então na questão você vai ver alterações em horas a dias. Ela é reversível, porque a gente geralmente tem fatores precipitantes, sejam eles infecciosos ou simplesmente uma internação que vai mudar o paciente do local que ele estava em casa para outro local. E ela é prevenível, a gente fazendo as medidas ali de prevenção não farmacológicas, a gente consegue evitar que os meus pacientes entrem em delírio. Por quê, gente? Porque o delírio, por si só, aumenta 30% da mortalidade intra-hospitalar dos nossos idosos. E a gente não quer isso, a gente quer devolver os nossos pacientes para a família deles, beleza? E quais são os fatores de risco principais para um paciente abrir um quadro de delírio? O principal deles é a idade avançada, a presença de síndrome demencial de base e o alto número de comorbidades. Ou seja, um paciente que tem Alzheimer tem mais risco de evoluir num delírio diante de uma infecção, de uma alteração aguda, do que um paciente que não tem uma síndrome demencial por trás. Além disso, tem uma dica que eu quero dar para vocês, que é o delírio em pacientes que já tenham algum grau de declínio cognitivo aumentam o risco de evolução para a demência, assim como os pacientes com demência aumentam o risco de ter delírio diante de desbalanços agudos. Combinado? E a etiologia do delírio, ela é multifatorial, e eu gosto de chamar dos 3 Is. Quem são? Infecção, com destaque para a infecção urinária, porque muitas vezes no paciente idoso a gente não vai ter aquela febre, aquela dor lombar que a gente pode ter nas pielonefrites, o paciente não vai queixar de disúria, e a gente vai descobrir quando o paciente tiver ali uma temperatura subfebril, quando o paciente tiver queixas inespecíficas. Muitas infecções urinárias em idosos que eu vi na minha residência de clínica médica foram começando assim, o paciente começou a ficar confuso, subfebril, quando a gente ia ver o foco era urinário. Internação, o simples fato de internar um paciente já aumenta o risco dele ter delírio, por isso a importância de quê? Tentar manter os acompanhantes juntos daquele paciente, colocar próximo de janelas, dizendo o que é dia, o que é noite. Se o teu paciente usa prótese dentária, traz a prótese de volta, coloca o óculos, coloca a prótese auditiva. E a invasão são os devices, são os acessos, acesso periférico, sonda nasointeral, sonda vesical. Só deixa o que é realmente necessário para o teu paciente. Jamais, meu povo, jamais façam contenção mecânica isolada no teu paciente sem indicação. Combinado? Entendendo o que é o delírio, como é que a gente diagnostica? O diagnóstico ele é clínico e a gente tem uma escala que chama a escala de CAN, que a gente tem tanto para enfermarias como para UTI, que é o CAN-ICU. Então a gente vai pedir o exame de sangue, vai pedir o sumário de urina, vai pedir o raio-x quando? Esses exames eles são para excluir focos infecciosos ou estruturais associados. O diagnóstico de delírio é clínico pela escala de CAN. E o que é que faz parte do CAN? A gente tem alteração aguda do estado mental e nível de consciência do meu paciente, sempre aguda, associado a distúrbio de atenção. É o paciente que você fica, seu João, olha para mim, seu João. E o seu João está olhando para um lado e para o outro. O paciente está desatento. Junto desses dois, que são critérios obrigatórios, a gente pode ter um ou mais dos 2 critérios que eu vou falar aqui para vocês. Alteração do nível de consciência, o paciente começa a ficar com alteração do seu nível de consciência, começa a ficar mais desorientado, não vai mais seguindo responder com palavras conexas e ou pensamento desorganizado. Ele não segue o fluxo da frase, não segue o fluxo daquele pensamento. Beleza? Como é que a gente trata o delírio? Trata quem causou o delírio. Não vai ficar tentando aplicar a escala para diagnóstico de síndrome demencial, por exemplo, dizendo, é uma demência de início agudo, rapidamente progressivo. Não.
A gente tem que tirar o paciente do quadro agudo e lembrar que demência ela evolui ao longo de meses a anos. A gente não pode esperar que a demência evolua em horas a dias, beleza? O tratamento, gente, a gente trata a causa base com prioridade naqueles métodos que eles vão ser não farmacológicos, ou seja, traz a família para perto, tira os devices, resolve para deshospitalizar o teu paciente o quanto antes. Ana, mas eu já vi em alguns hospitais que a gente faz Aldol, faz aloperidol para esse paciente. É para todo mundo? Antipsicótico é só se a agitação importante. E o que é agitação importante? É o paciente que coloca em risco a sua segurança, a segurança do seu tratamento ou a segurança de terceiros. Ou seja, o paciente está tão agitado que ele não permite que administrem a medicação na veia ou não toma a medicação. Ele é tão agitado que ele agride os cuidadores, familiares e a equipe assistente dele. Beleza? E aqui vem uma pegadinha que eu quero trazer para vocês. Às vezes na prova, na hora do desespero, a gente tá vendo, delírio, vou fazer um benzodiazepínico. Cuidado, o benzodiazepínico é para quem bebe. O que é isso? É para o delirium tremens, que é o estigma máximo que a gente vai ter ali, é o estágio avançado dos estados de abstinência alcoólica. Então é nesses casos que a gente faz benzodiazepínico. Ou caso o paciente esteja em abstinência pelo próprio benzodiazepínico. Mas para tratar delirium, não, beleza? Só delirium tremens. Outro detalhe que eu quero dar para vocês é, não existe profilaxia química para delírio. Não existe deixar Adol se necessário. Não existe deixar risperidona, quetiapina, o antipsicótico que você escolher, se necessário, ou fazer sem o paciente estar em delírio. Isso não vai evitar que esse paciente entre em delírio. Beleza? Outro detalhe que eu queria lembrar para vocês é, Ana, eu sempre vejo aloperidol. Pode outros? Pode. É porque com aloperidol a gente acaba tendo mais experiência porque tem mais estudos. Mas pode ser risperidona, quetiapina, o que você quiser fazer de antipsicótico. Mas lembrando sempre de avaliar risco cardiovascular desses pacientes, porque antipsicótico é uma das classes de drogas que mais alarga intervalo QT. Então, por exemplo, se teu paciente você não sabia que ele já tem alguma síndrome de QT longo, congênito, ou você não fez o eletro na admissão. E quando vai um belo dia, teu paciente parou e está usando antipsicótico, está usando dos antibióticos, os mais associados são as quinolonas e os macrolídeos. Então, teu paciente abre e faz um torsadepuan, porque ele alargou o QT e fez uma taquicardia. Então, cuidado, tá bom? Cuidado porque antipsicótico alarga o intervalo QT. E agora a gente vai conseguir responder nossa questão, concordam? Então a gente tem um paciente de 79 anos que fez esse procedimento ortopédico eletivo, ou seja, um paciente que já foi submetido a um estresse cirúrgico, já está fora do seu ambiente e que há 3 dias, no terceiro dia de internação, ele evolui com alteração aguda do nível de consciência, pensamento desorganizado, alteração de atenção, e é uma alteração aguda, eu tô falando de delírio. Quando a gente fala de delírio, a gente pode ter delírio hiperativo, que o paciente fica agitado, hipoativo, que é o mais marcante vai ser a inversão do ciclo sono-vigília, ou misto, que é quando a gente tem um paciente invertendo o ciclo sono-vigília e ficando agitado nos períodos que está acordado. Então, o que é correto? É um quadro infeccioso e a gente vai começar um antibiótico empírico? Cuidado. Eu sei que quando a gente vê delírio, uma das principais causas é a infecciosa. Mas, gente, delírio não é igual a infecção. Pode ser simplesmente porque o paciente está fora do seu ambiente, porque o paciente está sem os seus dispositivos que ele usa em casa. Então, a gente não pode começar antibiótico empírico no paciente que não tem clínica de sepse, por exemplo, não tem clínica de outra infecção. A gente vai ter que controlar e descobrir o que é que está causando esse delírio. A gente vai fazer um exame de neuroimagem. O diagnóstico de delírio é o que, gente? Clínico. Exame de neuroimagem vai ser para diagnóstico de exclusão secundário que a gente esteja pensando. Combinado? Esse é um quadro comum nos idosos que têm demência de Alzheimer e por isso a gente vai inferir que o nosso paciente tem doença de Alzheimer? Não, gente. O diagnóstico de síndrome demencial é um diagnóstico ao longo de semanas, meses, anos que o paciente vai abrir o quadro. Então a gente não pode achar que um quadro iniciado no terceiro dia de internação é doença de Alzheimer e já dá esse diagnóstico, até porque a gente precisa tirar o paciente do delírio, resolver a causa, resolver a agitação, a inversão do sono, para conseguir aplicar as escalas de rastreio de síndrome demencial. Combinado? É uma síndrome clínica que pode ocorrer em idosos internados, perfeito. No entanto, não impede alta.
caso a gente investigue e afaste os desencadeantes. Perfeito, gente. A gente muitas vezes não vai conseguir deixar nosso paciente zerado do delírio. Às vezes ele já tem algum declínio cognitivo leve que ninguém estava percebendo e ele aumentou, disparou o delírio dentro da internação. Então a gente não vai conseguir voltar ele para o basal, mas a gente vai controlar tudo, tirar ele da hiperatividade e vai acompanhar em casa, ambulatorialmente, aquele nosso paciente. Beleza? Claro, se for um delírio hiperativo, que estiver colocando em risco ele ou terceiros, a gente não vai conseguir dar alta. Mas no caso de um paciente que está controlado, que a gente só não voltou para o basal ainda, não contraindica alta hospitalar. Combinado? Deve ser encaminhado para UTI até a gente diagnosticar o que é essa confusão mental. A gente vai piorar, meu povo, se a gente colocar esse paciente na UTI, porque ele vai desorientar ainda mais. Dependendo da UTI, vai ficar sozinho, vai ter muito barulho, vai ficar longe de saber o que é dia e o que é noite. A gente piora o prognóstico desse paciente. Combinado? Então vamos para o nosso terceiro foco, que é um foco que apareceu principalmente quando a gente fala das questões discursivas do IANSP, que é o tópico da cirrose, insuficiência hepática e suas complicações. Sou suspeita para falar porque eu acho esse um tema interessantíssimo. Quem foi fazer residência de clínica médica ano que vem vai ver que você tem um cirrótico na sua enfermaria de clínica ou no seu rodízio gastro-hepato. É um paciente muito rico, que a gente aprende muito com esses pacientes, mas são pacientes que são muito graves. A essência desses pacientes é serem extremamente graves e eles são muito limítrofes entre a gente estar diante de uma descompensação ou outra desse paciente. Combinado? Então, entendendo como o IANSP, eles gostam de fazer, nessas questões de cirrose, os enunciados mais curtos e mais objetivos, e isso vai aparecer tanto nas provas teóricas, que vão ser tanto discursivas como objetivas, beleza? E vai focar em dois pontos principais, nas classificações prognósticas e nas descompensações. E quando a gente fala de descompensação, cada banca aqui de São Paulo gosta de cobrar de um jeito. Por exemplo, Einstein e Círio gostam de cobrar encefalopatia hepática. Já o IANSP gosta de cobrar ascite. Então, essa é a importância de vocês terem esse estudo direcionado, beleza? E o que é que vai mais aparecer? A classificação de Child-Pugh, a gente saber quem faz parte do score de Child-Pugh e o que é que isso vai mudar nas minhas condutas e os diagnósticos diferenciais de ascite. Combinado? Então, vamos lá para essa questão aqui de 2023. Classificação de Child-Pugh é amplamente utilizada na nossa avaliação hepática. Assinale a alternativa que tem os marcadores que estão dentro do Child. E aí? Será que a gente tem as transaminases, encefalopatia e edema? Será que são as canaliculares com AST e hipertensão portal? Se a gente tem gama-GT, LDH, encefalopatia, bilirrubinas e fosfatase alcalina, ou TAP, INR e albumina? E aí? O que a gente tem no Child-Pugh? Primeiro de tudo, antes de classificar prognóstico, gravidade, saber se está descompensado ou não, a gente precisa lembrar o que é a cirrose. E o diagnóstico de cirrose, quando a gente fala, a gente tem como saber clínico-laboratorialmente quem é o paciente cirrótico. Porque ele vai ter dois achados. A gente vai ter achados de insuficiência hepática e hipertensão porta. Então, quando a gente fala de sinais de insuficiência hepática, é tudo aquilo que o meu fígado deveria produzir, não está produzindo ou não está metabolizando e está sendo acumulado ou não produzido no meu corpo. Então, a gente vai ter um estado de hiperestrogenismo, que vai levar a ginecomastia e atrofia testicular. A gente vai ter produção de substâncias vasodilatadoras, angiogênicas, e daí vai surgir telangiectasias e eritema palmar. E laboratorialmente, o que é que o fígado ele vai ser capaz de produzir? Ele é para ser capaz de produzir albumina. Se o fígado está doente, a gente vai ter hipoalbuminemia e vai ter alterações dos fatores de coagulação, sendo marcado principalmente pelo alargamento do INR e aumento de bilirrubinas pelo dano hepático primário, beleza? Principalmente bilirrubinas diretas. Em consequência disso, a gente tem falência hepática, a gente tem aqui uma insuficiência hepática, mas a gente também vai ter sinais de hipertensão porta. E quais são esses sinais de hipertensão porta? Principalmente surgimento de ascite, esplenomegalia, que por conta da esplenomegalia a gente vai ter sequestro esplênico e redução do número de plaquetas, então a gente vai ter plaquetopenia, surgimento de circulação colateral e varizes, e essas varizes, desde varizes esôfago-gástricas até varizes anorretais, por exemplo, beleza? Então esse é o diagnóstico de cirrose que a gente vai ter.
Beleza, mas como é que a gente vai classificar a cirrose do meu paciente? Será que a gente tem um cirrótico igual ao outro? Não. E por isso, quando esses pacientes chegam no nosso ambulatório ou chegam no nosso, por exemplo, setor de emergência, a gente precisa saber nome e sobrenome da cirrose. É uma coisa que eu sempre falo com meus internos, que é o quê? Eu preciso saber que a cirrose é secundária ao quê? É secundária à hepatite B, hepatite C, é medicamentosa, é alcoólica, é secundária à síndrome metabólica. Qual é a escala do meu paciente? Qual é o Child e qual é o mel de sódio? Porque isso aqui vai me dizer quem é o meu cirrótico. Escala de Child, ela vai me falar sobre prognóstico e gravidade. Quanto maior a pontuação, maior a gravidade. E o que a gente leva em consideração no famoso Child? No Child, a gente vai ter basicamente, que são 2 critérios clínicos e 3 laboratoriais. A gente vai ter como critério clínico a ascite e a encefalopatia hepática. Laboratorial, a gente vai ter bilirrubinas, fatores de coagulação medidos pelo INR e déficit de albumina, ou seja, redução da albumina. Somando esses pontos, a gente vai dividir em Child A, B e C, sendo Child A 5 a 6 pontos, é o paciente que a gente maneja no ambulatório de 6 em 6 meses. Child B 7 a 9, já é um paciente que a gente se preocupa com o controle de comorbidades, controle da causa base e fica de olho se esse paciente já não pode ser alocado na fila de transplante. E Child C 10 a 15 pontos, esse paciente a gente idealmente já deveria pensar em listar para a fila de transplante. Ana, mas como é essa história de fila de transplante? Quem tem mais prioridade, quem tem menos prioridade? É aí que entra o segundo score da cirrose, que é o mel de sódio. Mel de sódio é uma forma logarítmica, então, obviamente, a gente não vai precisar saber calcular. Mas uma coisa que as bancas gostam de cobrar da gente é quais são os critérios que fazem parte, quais são os exames que fazem parte do mel de sódio. Então, a gente vai ter basicamente 4 exames: bilirrubina, INR, creatinina e sódio. Ana, por que sódio? Porque o sódio, ele é um marcador, assim como na insuficiência cardíaca, quanto mais água, quanto mais derrames cavitários, maior tendência à hiponatremia. Quanto menor o meu sódio, pior o prognóstico do meu paciente. Beleza? Então, sódio é um marcador de pior prognóstico nesses pacientes. E os pacientes com mel de sódio maior que 14, a gente já tem que pensar em alocar na fila de transplante. Combinado? Sabendo quem é quem na cirrose, agora a gente vai buscar as descompensações. E sempre que chegava um cirrótico na enfermaria, os internos já chegavam: Ana, chegou um cirrótico, chegou um cirrótico. Eu virava para ele e falava assim: calma. O que é esse calma? São as descompensações da cirrose em ordem cefalocaudal. Como é que a gente vai fazer? Encefalopatia hepática, hemorragia digestiva alta, ascite, disfunção renal e infecções. Fechando a mãozinha, a gente ainda pode fazer carcinoma hepatocelular e tromboses. E aqui, o que o IANSP gosta de cobrar da gente é a ascite. Então, bora lá. Gente, guardem uma dica. Toda ascite nova ou piora de ascite prévia, que a gente não sabe a etiologia, precisa ser puncionada. E quando a gente punciona a ascite, a gente precisa fazer uma primeira grande divisão, que é o famoso GASA. O que é o GASA? Gradiente albumina soroascite. A gente pega a albumina do sangue e subtrai da albumina do líquido acítico, idealmente. Precisam ser medidas que elas sejam... Não tem necessidade, por exemplo, a gente sabe que a minha vida de albumina é de 10 dias, mas eu preciso ter uma albumina recente do meu paciente e sempre lembrar de pedir a albumina do líquido acítico. A gente vai dividir em 2 grandes grupos, o grupo do maior que 1,1 e menor que 1,1. No maior que 1,1, a gente tem as causas relacionadas à hipertensão porta. Beleza, mas lembra que não é só o fígado propriamente dito que vai gerar hipertensão porta. A gente também pode ter uma insuficiência cardíaca descompensada, gerando hipertensão porta e gerando ascite. Como é que a gente diferencia? Pedindo as proteínas totais do líquido acítico. Por quê? Porque na cirrose de etiologias primariamente hepáticas, a gente vai ter que o fígado está tão doente que ele, que é o local de produção de proteínas e imunoglobulinas, as proteínas estão reduzidas. Por isso que esse paciente é um grande candidato a ter infecções de líquido acítico. Já nas cirroses que vão ter como etiologia cardíaca, as proteínas estão normais. Proteínas maiores ou iguais a 2,5, a gente fala de etiologia cardiogênica, e menor que 2,5, a gente fala de etiologias primariamente hepáticas. Fechou?
No grupo do menor que 1,1, a gente fala de doenças peritoneais como causa ali daquela ascite, principalmente destaque para tuberculose, carcinomatose peritoneal e síndrome nefrótica. E quando a gente faz a punção, a gente vai ter 4 diagnósticos diferenciais, pensando em diagnósticos de ascite. A gente tem ela, a mais famosa, a peritonite bacteriana espontânea, infecção primária do líquido acítico nos cirróticos. A gente pode ter a peritonite bacteriana secundária, é classicamente o paciente que perfurou uma diverticulite, que teve uma cirurgia para correção de apendicite e abriu com ascite em seguida. Bacteracite e ascite neutrofílica, e eu vou te contar como é o diagnóstico diferencial dessas condições. A primeira delas é a PBE. PBE é uma infecção primária do líquido acítico nos pacientes cirróticos, que ela vai ter como causa uma translocação bacteriana do meu trato gastrointestinal para o meu líquido. Os agentes mais comuns que a gente tem são a Escherichia coli, mas um detalhe, nos pacientes com síndrome nefrótica, o mais comum é a Streptococcus pneumoniae. Beleza? Como é que a gente diagnostica PBE? Fiz a minha punção, a gente sempre tem que lembrar de pedir o quê? Já vamos pedir a albumina do líquido acítico, a gente vai pedir celularidade total, celularidade oncológica, cultura do líquido, beleza? Quando o meu líquido vem com mais de 250 polimorfonucleares, ou seja, mais de 250 neutrófilos, e a cultura é monobacteriana positiva, ou seja, só cresce um germe, geralmente é E. coli, a gente está diante de uma PBE, a gente tem que tratar essa PBE. Como é que a gente trata? Fazendo ceftriaxona 2 gramas dia por 5 a 7 dias e repetindo a paracentese a cada 72 horas para ver se a celularidade está diminuindo ou se a gente está diante de um esquema resistente, por exemplo. Mas tem pacientes que, mesmo que eles não tenham ainda o diagnóstico de PBE propriamente dita, eles têm muito risco de evoluir para PBE. Então, a gente precisa fazer uma profilaxia primária. Para quem? Para todo cirrótico que sangra, porque o sangramento estimula esse processo de translocação bacteriana, ou algumas características do líquido acítico e características do meu paciente que colocam em risco que ele abra uma PBE. Quais são eles? Quando o paciente tem uma proteína do líquido muito baixa, menor que 1, porque ele fica muito sujeito a infecções por germes encapsulados, ou tem uma bilirrubina total maior que 2,5. O outro cenário é o paciente que tem uma proteína do líquido acítico ali um pouquinho maior que 1, mas é menor que 1,5, e já tem uma bilirrubina maior que 1, ou tem uma creatinina maior que 1,2, ou já é um Child C. Esses pacientes, a gente faz a profilaxia de ceftriaxona 1 grama, diferente do tratamento, por 5 a 7 dias, ou enquanto estiver sangrando, se for nos casos de HDA. Profilaxia secundária é para todo mundo que já teve PBE, vai ganhar a sua norfloxacina ou sua ciprofloxacina por toda a vida. Lembra que meu paciente cirrótico, diante de uma PBE, ele vai estar diante de um estado inflamatório e infeccioso, e ele pode piorar a vasoconstricção renal, gerando vasodilatação esplâncnica, e a gente vai gerar o quê? Pode ter risco de síndrome hepatorrenal. Para isso não acontecer, a gente faz reposição de albumina com 1,5 grama/quilo no primeiro dia e 1 grama/quilo no terceiro dia. Fechou? Isso é o que a gente precisa saber de PBE, que foi o que o IANSP já cobrou. PBS, peritonite bacteriana secundária, já é o paciente que tem alguma infecção intraabdominal, uma apendicite, uma diverticulite, qualquer outra causa. Ele vai ter mais de 250 polimorfos, mas a gente vai ter que ter pelo menos 2 desses critérios. É uma cultura polimicrobiana, tem glicose consumida, tem proteína do líquido maior que 1, porque a gente não está tendo um processo primariamente hepático, LDH aumentado ou presença de lesão abdominal. Nesses pacientes, essa foi uma questão inclusive da USP São Paulo, a gente precisa mandar para o exame de imagem, aqui principalmente tomografia de abdômen, no caso, e indicar abordagem cirúrgica, caso seja necessário. Beleza? Indo para o nosso terceiro diagnóstico diferencial, a gente tem a bacteracite e a dica está no nome. A gente tem bactéria no líquido acítico, ou seja, eu tenho menos de 250 neutrófilos, porque a gente não tem uma reação inflamatória infecciosa ainda no meu líquido, mas eu tenho uma cultura positiva. O que pode ser isso? Isso pode ser uma contaminação. Então a gente faz o quê? Repete paracentese, mas se o resultado persistir, a gente trata igual PBE. Por quê? Porque pode ser um germe de crescimento que ainda não deu tempo de positivar ali os meus neutrófilos, por exemplo, mas eu sei que tem um germe, então eu preciso tratar.
Para finalizar, a acite neutrofílica, o nome já diz, a gente tem neutrófilo no líquido acítico. Então, a gente tem mais de 250 neutrófilos, mas eu tenho uma cultura negativa. O que é que pode estar acontecendo aqui? Pode ser paciente que já estava em uso empírico de antibiótico e já deixou o líquido abdominal estéril, ou pode ser um germe de crescimento lento, que ainda não cresceu na minha cultura. E a gente trata igual PBE. Combinado? Vamos resolver nossa questão. Classificação de Child, então o que ela vai levar em consideração? A gente viu que não leva em consideração transaminases e nem edema, não leva em consideração canaliculares, transaminases e nem hipertensão portal, isso é diagnóstico de cirrose. A gente só leva em consideração aqui encefalopatia, não leva em consideração nem gama-GT, nem LDH. A gente também não leva em consideração fosfatase alcalina, mas a gente leva em consideração INR e albumina. Combinado? Meu povo, prazer estar aqui de volta com vocês. Qualquer dúvida podem mandar. Boas provas e beijo!